Meus queridos, nós estamos compartilhando essa série de mensagens e domingo que vem nós teremos a última mensagem e nós estamos falando sobre um tema importante para cada um de nós. E esse tema, onde jogar a toalha parece a melhor opção, e muitas vezes nós nos encontramos nessa situação. E eu quero convidar você para que nós possamos mais uma vez orar, pedir para que Deus, para que o Espírito do Senhor nos abençoe, nos prepare para absorver a palavra de Deus. Eu já quero fazer um alerta aqui para você. Na oração do pastor Joemar, não sei se você prestou atenção, mas ele falou sobre esse mundo doido que nós vivemos. Desligue-se um pouquinho aí do celular, tá? Vai ficar tudo bem. O celular não é um aparelho do coração, tá? Vamos orar e pedir para que Deus fale ao nosso coração. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por esse momento e pelo privilégio que nós temos de compartilhar da palavra do Senhor nesta noite. Que o Teu Santo Espírito é quem possa conduzir esse momento e o Senhor Deus fale ao nosso coração. Que o Senhor possa, Deus, chegar no mais profundo da nossa alma, para que nós possamos compreender e colocar em prática aquilo que nós vamos compartilhar aqui nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos compartilhando a experiência de alguns personagens bíblicos, ao longo desses domingos, e nós falamos domingo passado sobre a experiência de Elias, um grande homem de Deus que um dia pensou em jogar a toalha. E quando eu olho para esses grandes homens de Deus e eu me comparo a eles, e eu fico olhando, até Elias, até Moisés quis jogar a toalha um dia. Quem sou eu? E hoje nós vamos compartilhar sobre um pouco dessa experiência de outro grande homem de Deus chamado Davi, um grande rei, um homem, que a própria Bíblia, a própria Escritura Sagrada se revela Davi como o homem segundo o coração de Deus, que um dia, passando por um problema, ele quis jogar essa toalha também. Eu quero convidar você para nós lermos aí o Salmo de número 55, e nós vamos ler apenas do verso 12 ao verso de número 14. Abra aí a sua Bíblia no Salmo 55, do verso 12 ao verso de número 14. O texto diz o seguinte: com efeito, não é inimigo que me afronta, se o fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos como a multidão à casa de Deus. Esse texto, nós já compartilhamos um pouco dele na primeira mensagem. Talvez você que está chegando hoje, pegando agora a série, mas nós já compartilhamos um pouquinho desse texto, mas foi bem rápido essa passagem. Esse texto, quando Davi, ele faz aqui uma declaração de algo que está acontecendo na vida dele, e para você entender um pouco mais desse texto, você precisa buscar uma ajuda em outros livros, que está lá a história, no segundo livro de Samuel. Mas não vamos lê-lo aqui hoje,
né, porque senão vai ficar uma leitura muito extensa, mas você vai achar essa história e o que estava acontecendo lá no segundo livro de Samuel. Se você olhar aí na sua Bíblia, né, você vai ver ao mestre de canto para instrumento de corda, salmo didático de Davi. E quando tem essa última expressão, salmo didático de Davi, no hebraico, né, aparece lá como Ledavi. E essa palavra, né, Ledavi, ela pode ser traduzida de duas formas, né? Ou é de Davi, que é uma forma correta, ou para Davi. Então existe aí uma discussão, né, entre os teólogos, se esse salmo foi escrito por Davi, ou se foi escrito de outra pessoa para Davi. Mas eu prefiro, né, acreditar que esse salmo ele foi escrito pelo próprio Davi, porque quando você vai para o segundo livro de Samuel, você vê justamente o que estava acontecendo. E aí você deve estar perguntando, né, mas pastor, o que estava acontecendo? Davi, ele teve um problema muito grande familiar, e um dos seus filhos, né, Absalão, ele quis tomar o trono de Davi. E o trono de Davi, ele seria tomado como? Eles estavam tramando a morte de Davi. Ou seja, o seu próprio filho queria tirar a vida de Davi para poder, né, ter essa sucessão do trono, para poder assumir o poder da nação e o poder sobre as pessoas. E Davi então começa a ouvir de algumas pessoas isso, mas o que Davi fica mais impressionado é que algumas pessoas que faziam parte ali do seu ciclo de amigos, né, um deles em especificamente, era um dos seus conselheiros, e esse homem, ele resolve então se juntar com Absalão. E aí Davi fala, agora, isso é muito para mim. Então quando você olha para o Salmo aqui, você entende por que Davi está falando isso. E aqui na Nova Versão Internacional, eu não sei o que aconteceu ali, eu passei e ficou branco. Não está dando não. A tela está ficando branca, mas lá no computador está... Bom, eu vou ler aqui para você. Na Nova Versão Internacional ele diz: se um amigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender. Mas logo você. E aí ele começa a descrever esse amigo dele. E ele diz o seguinte: meu amigo, logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu partilhava agradável comunhão, alguém que era de dentro da casa de Davi, alguém que sentou à mesa com ele, que um dia, se fosse no nosso tempo, estava comendo uma deliciosa pizza após cultuarem ao Senhor, que estava compartilhando um lanche gostoso, que estava ali com a sua família, sentado à sua mesa, resolveu mudar de lado e estava tramando a morte dele. Ele diz, aí é demais para mim. E ele diz, olha, logo você com quem eu partilhava agradável comunhão, enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. Ele diz o seguinte, olha, até para o culto a gente ia junto. Aí fica demais para mim. A pergunta que eu quero fazer para você aqui, para refletir: quem de nós ainda não sofreu uma decepção? Quem de nós ainda não sofreu algo assim, olha, fui apunhalado pelas costas? E muitas vezes a gente pensa em jogar a toalha. Aqui está dando um exemplo, né, do rei Davi, que foi traído por um dos seus melhores amigos, um dos seus conselheiros.
mas quantas situações nós passamos de decepção na vida, em que nós olhamos e dizemos: olha, não faz sentido mais continuar, eu quero desistir da vida, eu quero desistir de tudo. Parece a melhor opção. Deixa eu ver se vai dar aqui a imagem. Agora deu. Esses dois livros, eles falam sobre a liderança e etapas na vida de um líder, de Robert Clinton. Já é um livro bem antigo, e ele fala sobre algumas fases da vida de um líder, e é interessante sobre isso que ele fala nesse livro, e ele trata de algumas coisas aqui que eu vou passar bem rapidinho, que ele não se aplica só na vida dos líderes, mas na nossa vida também. E é interessante como ele diz o seguinte, que num determinado trecho da nossa vida, né? Vamos dizer assim, até lá os 35, 40 anos, essa parte aqui da sua esquerda, aonde nós, até chegarmos nessa idade, né, até uns 30 anos, nós gastamos tempo de energia e vitalidade. Nós temos muita energia e muita vitalidade, e com isso nós também temos pouco foco e pouca sabedoria. Então assim, a gente tem muita energia, a gente gasta essa energia, mas a gente tem pouco foco e pouca sabedoria. E a partir de uma certa idade, possivelmente ali depois dos 35 e 40 anos, a gente diminui, né? A gente tem menos energia e menos vitalidade. Eu sei disso, né? Passei dos 40, estou com 41, né? Daqui uns dias já 42, e aí eu olhei para esse quadro e falei: esse cara está falando a verdade. Só que você tem menos energia e menos vitalidade, porém você tem o quê? Mais foco e mais sabedoria. Então, a gente às vezes, né, até uma certa idade, você que é mais jovem e que está aqui nessa noite, você não precisa entrar nessa estatística. Você tem a opção de não entrar nessa estatística. Você pode ser um jovem com muita energia, muita vitalidade, mas ter em mente o seu foco e saber aonde você vai queimar as suas energias. E isso só vai acontecer se você tiver sabedoria. Porém, infelizmente, algumas pessoas que já estão no segundo bloco, que faz parte de um grupo que o autor não coloca, ele tem menos vitalidade, ele tem menos energia, mas ainda não aprendeu a lidar com o foco e com a sabedoria. Aí está lascado, meu amigo. Aí fica ruim. E essa mensagem de hoje, ela vem trazer isso para nós. Nós precisamos clarear um pouco a nossa visão. E ele fala, né, sobre essas fases. Eu vou passar aqui, mas só para você ter uma ideia de algumas coisas. Ele fala sobre os fundamentos, né, aquilo que realmente a gente se apega na vida. Ele fala que depois de um certo momento a gente tem um despertamento devido a alguns acontecimentos. A gente acorda para algumas coisas da vida e depois tem o amadurecimento. Só que nesse amadurecimento, muitas vezes nós precisamos passar pelo deserto, aonde nós morremos, uma linguagem figurada agora, para podermos direcionar algumas coisas da nossa vida que ele chama depois dessa fase. Ele fala que essa outra fase é o momento da convergência, é onde nós começamos a endireitar as coisas, é onde nós começamos a alinhar as coisas da nossa vida. E nesse momento ele diz o seguinte, né? Essa convergência, aonde nós podemos fazer menos para fazer melhor, fazer menos para fazer com maior profundidade, e fazer menos para gerar maior impacto e influência. É o momento da sabedoria, com menos vitalidade, mas focado naquilo que nós fazemos.
Mas eu quero chamar a sua atenção para aquela fase, né, a terceira ali, que é a fase do deserto. Quando você fala sobre o deserto, é complicadíssimo, porque você vê até na vida de Davi, pelo menos três momentos, a Bíblia destaca aí 3 situações de deserto. Quando Saul perseguiu Davi, o adultério com Batseba, ele passou um momento muito crítico da sua vida, ele colheu muitos frutos ruins, e o que eu citei aqui é a rebelião de Absalão, né? E quando ele trata aí agora nesse salmo. Então Davi, ele está passando nesse salmo especificamente, nesse momento da vida dele, esse momento de deserto. E sabe o que é mais complicado no deserto? Presta atenção nisso que eu vou falar para você. E você, jovem que está aqui nessa noite também, aprenda isso. Os desertos, eles são inevitáveis na nossa vida. Todo mundo passa. Você, jovem, que se não passou ainda, presta atenção nessa mensagem, que um dia você vai passar. Eu tive essa semana em Campinas, participando de um curso, de um treinamento, e eu revi um amigo de seminário, o Saulo. E o Saulo, ele passou um momento difícil na vida dele, né? Porque quando nós falamos de deserto, nós estamos falando, né, de uma linguagem figurada, é lógico, mas ele representa aquele momento de escassez, aquele momento crítico da vida, né, em que nós passamos e estamos lá embaixo, onde nós estamos querendo sair de alguma situação difícil. E eu revi o Saulo, e na época que eu estudei com ele tinha um filho, e esse filho, né, está ali a foto da família, o Saulo, a esposa dele e o filhinho dele no meio. O filho dele, ele teve leucemia após eu terminar o seminário, e em 2015 o filho dele veio a falecer. Ele perdeu a sua vida. Foi um momento terrível para o Saulo e para sua esposa, e claro, para os familiares. E talvez em alguns momentos Saulo devia estar pensando o seguinte: eu quero que meu filho seja um ótimo profissional, eu quero que ele seja bem sucedido, eu quero que ele vá bem na escola, eu quero que ele tire ótimas notas, eu quero que ele seja bem sucedido, eu quero isso, eu quero aquilo. É isso que nós fazemos com os filhos. Não é verdade, pais? Não é verdade? A gente quer. Talvez nesse momento em que foi descoberta a leucemia e a gravidade que ele se encontrava, talvez Saulo deve ter pensado: eu quero brincar com meu filho no parque, eu quero jogar um pouquinho de videogame com ele. Eu não sei se você está captando o que eu estou tentando passar para você, mas muitas vezes nós não sabemos lidar com a vida. Nós perdemos grandes momentos, e no momento do deserto, esse momento é inevitável. A grande diferença é que muitas pessoas escolhem sair do deserto e outras pessoas morrem no deserto. Essa é a grande diferença. O deserto é inevitável, mas você permanecer nele ou sair dele vai ser uma opção. E Saulo, ele conseguiu sair desse deserto. Ele continuou a vida, né? Eles tiveram outro filho. Não substitui aquele que foi, aquele que o Senhor levou. Mas eu encontrei com ele está bem, e ele fala: olha, Deus quis assim, Deus o levou.
E eu aceito isso na minha vida. Ele podia, num momento ali, ter entrado numa amargura, numa depressão profunda. Mas ele escolheu sair do deserto. Deixa eu dar uma caminhada aqui. Eu não sei se está dando aí para vocês verem bem. O problema é que, antes do deserto, a gente confia demais em nossas próprias forças. As pessoas, antes do deserto, elas não conseguem lidar com frustrações, atribuem valor ao que não é significativo e fazem opções de forma impulsiva e imatura. Presta atenção nisso. A história que eu acabei de contar do Saulo, as pessoas muitas vezes elas não conseguem lidar com frustrações, atribuem valor ao que não é significativo e fazem opções de forma impulsiva e imatura. E é interessante que após o deserto, as pessoas elas passam a confiar mais em Deus do que em si mesmas, acolhem as frustrações e decepções e passam a ver a vida a partir dos valores de Deus. E tornam-se mais pacientes, consistentes e maduros. Porém, isso não acontece com todas as pessoas. Muitas pessoas que passam pelo deserto, elas escolhem permanecer no deserto e morrem no deserto. E isso acontece quando elas optam por ficar amargurada, aquela amargura no coração. As pessoas morrem no deserto quando elas optam pelo vitimismo. Muitas vezes eu já ouvi: olha, aconteceu isso comigo, aconteceu isso com fulano, eu não consigo sair disso, coitado de mim, eu não merecia. E a pessoa fica se fazendo de vítima e ela acaba morrendo no deserto. Eu conversei com o pastor Vermar essa semana, nós saímos aí de carro e eu falei: pastor Vermar, eu tenho aprendido uma coisa com você. Diante das dificuldades que eu tenho, diante daquilo que a vida me reservou de ruim, e o pastor Joemar diz o seguinte, e agora, o que eu vou fazer com isso? É justamente isso que nós estamos conversando aqui. Você vai querer morrer no deserto e se dar a ficar se fazendo de vítima? Ou você quer dar a volta por cima? E também as pessoas morrem no deserto por causa de imaturidade, atitudes. Pessoas atravessam o deserto através do exercício presta atenção nisso. Se você quer atravessar o deserto, você tem que exercitar a sensibilidade. Esteja sensível àquilo que Deus está falando para você, aquilo que Deus está orientando a sua vida. Se você não estiver sensível à voz de Deus, você vai morrer no deserto. As pessoas conseguem atravessar o deserto quando elas têm uma confiança em Deus. E tendo esta confiança em Deus, elas se tornam também pessoas confiantes na vida. E elas saem desse marasmo. E elas conseguem dar o passo seguinte. Mas elas também atravessam o deserto diante do exercício da submissão. A submissão aqui é aceitar aquilo que Deus está operando na sua vida, mas saber também que esse Deus que governa, Ele muda também as nossas situações. Eu não trouxe aqui no texto. Se você for lá ler o segundo livro de Samuel, onde conta a história do rei Davi, sobre essa passagem que estamos conversando, você vai ver essas pessoas se virando contra Davi,
o seu próprio filho querendo tirar a sua vida, o seu conselheiro, aquele que comia à mesa na casa dele, mudando de lado, querendo também a sua morte. Deus ainda ali levanta pessoas. Deus levanta pessoas para caminhar com Davi. Já prestou atenção nisso? Que mesmo quando você passa por algo tão ruim na sua vida, Deus sempre levanta alguém para te estender a mão. Presta atenção nisso para você ver. O cuidado de Deus, a mão de Deus. É interessante que semana passada nós falamos sobre Elias, né? E esse cuidado de Deus ficou explícito no texto. Enquanto Elias estava naquela depressão profunda, deitado numa caverna ali, Deus, ele prepara pães assados, quentinhos, e água. Cuidado de Deus, o carinho de Deus. E com Davi não é diferente. Enquanto ele se decepcionava com uns, Deus abençoava outros para ajudá-lo na caminhada. Eu quero convidar você para a gente refletir e praticar coisa. Diante dos desertos da vida, nós sempre teremos duas opções. A primeira delas é nos tornarmos pessoas amargas, de mal com a vida, reclamões. É nos tornarmos pessoas que ninguém aguenta conviver. Diante dos desertos da vida, nós podemos nos fazer de vítima e nós podemos ter imaturidade. Mas a outra opção é que, diante do deserto da vida, nós podemos ter a sensibilidade, a confiança e a submissão. Glória a Deus. Davi, quando você olha aqui nesse quadro da amargura, Aitofel foi o conselheiro que o traiu. Absalão e Joabe queriam a morte de Davi, o seu próprio filho Absalão. Mantenha em sua mente gente como Aitofel, Absalão e Joabe. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai se tornar uma pessoa amarga. Sabe aquela pessoa que fez algum mal para você algum dia? Se você cultivar isso na sua mente, no seu coração, você vai se tornar uma pessoa amarga. Sabe aquela situação que te deixou para baixo? Se você cultivar isso na sua vida, você vai ser uma pessoa amarga. Mantenha em sua mente esse tipo de pessoa, ou esse tipo de situação, e você vai se tornar uma pessoa amarga. Mas, à sua direita, se você ter a sensibilidade, você vai perceber, lá no texto do segundo livro de Samuel, essas pessoas, os queretitas, peletitas, geteus e gente como Itai e Ziba, que ajudaram Davi a sair dessa situação. Tenha sensibilidade e se apegue nessas pessoas, se você quiser amadurecer e quiser prosseguir na vida. Você tem as duas opções: amargurar ou amadurecer. Quando eu olho para a vida de cada um desses personagens que nós compartilhamos até agora, eu vejo que cada um deles escolheu amadurecer. Davi não ficou ali lamentando, chorando:
Ah, e o meu próprio filho fez isso comigo, e agora? Ele deu a volta por cima. E ele teve a sensibilidade de perceber essas pessoas que Deus estava colocando no caminho dele para o ajudar, para levantar. Meu sonho com essa igreja é que nós nos tornemos pessoas como os queretitas, os peletitas, os geteus e gente como Itai e Ziba, que ajudaram a Davi. E a palavra do Senhor diz, lá em Colossenses 3,16: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Primeira coisa que eu quero desafiar você, talvez Deus tenha trazido aqui você nessa noite para refletir sobre isso. Alguém que você precisa perdoar. Se você tiver alguém que você precisa perdoar, faça isso nessa noite. Não tire essa pessoa do seu coração. Se você disser, olha, pastor, está tudo bem, não tem problema com ninguém, seja a pessoa que ajude o outro a perdoar. De qualquer forma, Deus te chama essa noite. Eu quero convidar você para orar. Eu quero convidar você para se colocar diante do Senhor. Olha, se você precisa liberar perdão, faça isso essa noite. Porque isso é uma das coisas que muitas vezes nos faz jogar a toalha. Sobrecarrega a nossa vida e pesa o nosso coração. Feche os seus olhos. Vamos orar. Fale com o Senhor. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, pela Tua palavra ministrada ao nosso coração. E eu quero, Deus, nessa noite, pedir que o Senhor nos ajude nos momentos do deserto. Muitas vezes nós não sabemos, ó Deus, lidar com essa situação. E se tem alguém que nós precisamos perdoar, Deus, trabalha isso no nosso coração. Nos ajude a perdoar. Nos ajude, ó Deus, a liberar essa pessoa, a liberar esse sentimento, Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus, nós queremos pedir que nessa noite o Senhor também nos perdoa. A palavra do Senhor que nós lemos aqui por último, Deus, ela nos lembra que o Senhor nos perdoou. E ó Deus, nós sabemos que esse perdão custou a vida de Jesus. Perdoa-nos também, Deus. Que essa igreja possa, Deus, caminhar em amor, caminhar, Deus, como irmãos que ajudam, Deus, uns aos outros. Abençoa para que essa igreja, Deus, seja uma igreja segundo o Teu coração, segundo o Teu amor, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém, Jesus. Eu quero convidar você, nós cantarmos mais uma canção, mesmo assim assentados. Essa canção que ela nos fala de uma segurança, mas não na minha capacidade. Nos braços do Senhor é onde nós estamos seguros. Vai refletindo sobre a mensagem. Pratique a sensibilidade enquanto nós cantamos essa música.